Esse texto aqui é muito interessante, porque e a gente como pastor, né? Às vezes a gente fica diante de uma palavra dessa aqui, você fica assim, puxa vida, se até Jesus passou por isso, se até Jesus pregou e alguém não acreditou na pregação de Jesus, irmãos, Filho de Deus. Então, esse texto diz que Jesus já estava fazendo sucesso, né? Já estava conhecido na toda a região, circunvizinhança ali, na Judéia, Galileia. E aí Jesus então ele volta para a sua cidade natal, Nazaré, para pregar ali também, para as pessoas saberem realmente e verem, né, e conhecerem a respeito de Deus, através de Jesus. Só tinha um problema, irmãos, porque ali foi o lugar onde Jesus foi criado. Foi naquelas ruas onde ele talvez brincou ali como criança, né? Que as pessoas conheceram a sua família, o seu pai terreno, né, José, a sua mãe, os seus irmãos. Esse texto aqui mostra, né, não é o nosso foco hoje de falar sobre isso, mas esse texto está mostrando também que Jesus teve sim outros irmãos, não é? A Maria continuou depois que ela teve Jesus, que foi fruto de do Espírito Santo, né? Ela teve Jesus, se achou grávida sem ter relacionado-se com homem algum, mas a partir do nascimento de Jesus, Maria continuou a sua vida. Ela era esposa de um homem chamado José, e ela teve outros filhos e filhas. O texto está falando aqui, porque quando Jesus começa a pregar ali em Nazaré, as pessoas, quem é esse camarada aí, se fosse na linguagem de hoje, né? Quem é esse sujeito aí? Nós não conhecemos, como é que ele está falando que é o Messias? Nós não conhecemos seu pai José, nós não conhecemos sua mãe Maria, nós não conhecemos as suas irmãs, os seus irmãos. Como que agora ele vem falar que ele é o Messias? E mais que isso, eles ficaram ofendidos com Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele era quem ele realmente era, meu irmão. Muitas vezes as pessoas podem ficar ofendidas com a gente, simplesmente porque você está declarando aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade, aquilo que Deus declarou sobre a sua vida, meu irmão, e as pessoas ficam ofendidas com isso. Jesus só estava dizendo assim, olha, eu sou o Messias, enviado por Deus, né? E as pessoas falam, quem é esse? De onde vem tanta sabedoria? Eles reconheciam a sabedoria de Jesus, o poder que estava sobre ele para realizar milagres, mas por outro lado eles rejeitavam Jesus como alguém que era enviado por Deus, era o Messias enviado pelo Senhor. Eles reconheciam, mas rejeitavam. Como é triste, meu irmão, quando você fala do amor de Jesus para as pessoas, mas as pessoas já têm um pré-conceito formado, e a pessoa, ela te escuta, ela chega à conclusão de que tudo aquilo é verdade, tudo que a Bíblia está dizendo sobre Jesus é verdadeiro, mas a pessoa escolhe rejeitar a palavra. Uma vez falando desse texto mesmo, há muitos anos atrás, eu era seminarista, tinha uma Bíblia Thompson, né, desse tamanhozão, e aí quando eu ia para a casa da minha irmã, que morava em outra cidade, eu sempre ia visitar a minha irmã, e eu sabia que lá eu seria confrontado por causa da minha fé. E aí eu falei inclusive desse texto, mostrando muitas coisas sobre Jesus,
E aí a pessoa no final, ela ficou convencida que tudo que eu estava falando era daquele jeito mesmo. Eu li os versículos na Bíblia, mas a pessoa falou assim: eu sei que isso é verdade, mas eu quero acreditar naquilo que o meu líder me ensinou, não quero abrir mão disso. Então, meu irmão, as pessoas rejeitaram Jesus. E aí Jesus proferiu essa palavra: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e na sua própria família. Isso aqui não pode ser também, meu irmão, minha irmã, uma desculpa para a gente viver um evangelho de forma relaxadamente diante dos nossos parentes e familiares, porque tem pessoas que colocam isso aqui como uma desculpa. Não, mas é assim mesmo, a Bíblia diz que o profeta não tem honra. É fato que às vezes no início, né? Mas se você olhar para a própria história de Jesus aqui, e a história da igreja vai comprovar isso, que os irmãos de Jesus se converteram, eles não acreditavam nele. Tem outro texto que diz que eles pensaram que Jesus estava louco, e eles mandaram, a família foi lá para prender Jesus, pensando que ele estava louco. Aquele texto que fala assim: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus olha para as pessoas que estavam escutando ele e fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai, né? Que obedecem a palavra do meu Pai. Esse é minha mãe, meus irmãos e irmãs. Por quê? Eles estavam lá para prender Jesus, né? Mas aí o que acontece, meu irmão? Esse negócio às vezes é fato no início, durante um período, mas se você continua perseverando, a sua família um dia vai reconhecer você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque assim aconteceu com Jesus. Seus irmãos se converteram. O irmão de Jesus, Tiago, foi o pastor de Jerusalém. O outro irmão Judas e outros demais irmãos dele se tornaram também obreiros, pastores, homens de Deus que seguiam Jesus, que morreram por causa de Jesus, morreram, alguns decapitados. Então, meu irmão, não pode ser uma desculpa: pastor, esse mesmo profeta não tem honra na sua própria casa. Não, meu irmão. Pode ser passar por dificuldade por um período, mas vai chegar o tempo que a sua família, se você persevera em testemunhar, em viver o evangelho, vai chegar um tempo que a sua família vai reconhecer: não, ele é um homem de Deus, sim. Eu louvo a Deus, irmãos. Louvo a Deus que lá na minha casa, eles me respeitam, né? O meu pai, hoje meu pai, minha mãe, meus irmãos, só tem um irmão que ainda não se converteu, nós somos 6. Mas eles me respeitam, né? Como homem de Deus. Quantas vezes já teve problema lá, às vezes no casamento de um irmão, de outro, e eles me chamam: ô Zezé, eles me chamam de Zezé. Vem cá, Zezé, vem cá conversar, para a gente conversar. Quantas vezes, meu irmão? Isso, meu irmão, não pode ser uma desculpa para que a gente viva uma vida, um evangelho relaxado na nossa casa. Mas a Bíblia diz que Jesus declarou: um profeta não recebe honra em toda parte, menos da sua própria família. Por isso não pôde realizar ali, Jesus não pôde realizar ali muitos milagres, senão pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ele saiu dali admirado da incredulidade do povo que o viu crescer como menino, né? Isso é triste, meu irmão, isso é muito triste para aquela cidade, porque logo depois Jesus sai dali, vai a diversos povoados, ensinando seus moradores, e as pessoas lá de fora recebem os ensinamentos de Jesus. Então eu queria falar com você nessa noite, em breves palavras, meu. O que impede? O que nos impede realmente de sermos plenamente abençoados por Deus? O que impede uma pessoa, quando uma pessoa às vezes senta do lado do outro aí na igreja, né? Entra aqui, senta do lado do outro, o outro escuta uma palavra e vai impactado com aquela palavra, e aquele outro escuta a mesma palavra, mas vai para casa vazio, não recebe nada de Deus. Com certeza, e é bom a gente saber disso, né, como pastor, como pregador.
que nem sempre o problema está no emissário, naquele que prega a palavra, naquele que ensina a palavra. Nem sempre o problema está naquele que está ensinando a palavra. Muitas vezes o problema está naquela pessoa que escuta a palavra, mas que não dá crédito à palavra de Deus. Então, primeira coisa que impede uma pessoa de receber de Deus a bênção de Deus, a graça de Deus, de receber mais de Deus na sua vida, a primeira coisa é quando a pessoa senta aí no lugar onde você está sentado e a pessoa despreza aquela pessoa que está sendo usada por Deus para transmitir a bênção de Deus, a palavra de Deus sobre a vida dela. Então, quando desprezamos a pessoa que está sendo usada por Deus, nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, meu irmão. Então, é a primeira coisa, meu irmão, que a gente precisa. Primeira coisa que você precisa é acreditar realmente nessa palavra que é pregada aqui no púlpito da igreja. Por isso que a gente sempre abre a Bíblia aqui, meu irmão. Por isso que a gente faz sempre questão de pregar aquilo que está na Bíblia Sagrada. E quando você está recebendo a palavra, o ensinamento da palavra, não importa quem está aqui pregando, meu irmão. Se é o pastor José Carlos, se é o pastor Nelci, se é o pastor Clóvis, se é o irmão Romário, se é o diácono Lindomar, não importa se é o diácono Vanderlei. Mas quando você despreza quem está aqui, quando você despreza aquele que foi enviado por Deus, e a gente tem que acreditar nisso, meu irmão. Se a pessoa subiu aqui neste púlpito, ele está sendo enviado por Deus para liberar uma palavra de vitória, de bênção, de salvação, de transformação sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Amém? O texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então, meu irmão, creia que quando alguém tomar esse púlpito aqui, creia que não é uma palavra comum, não é uma palestra de automotivação, de autoajuda. Creia, meu irmão, no poder dessa palavra que é transmitida e que você recebe, toma posse e sai abençoado, e sai com a sua vida mudada para sempre, meu irmão. Creia nisso. Creia. Não despreze aquela pessoa que Deus está usando para falar com você. Não despreze, meu querido. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, um versículo assim que marcou minha vida. Pouco tempo atrás eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Mas diz assim, olha: outra razão ainda temos nós, Paulo está escrevendo, dizendo, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, o apóstolo Paulo está falando, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste esta palavra, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo está elogiando a igreja dos Tessalonicenses, dizendo que eles haviam recebido a palavra, não como palavra de homens, mas como de fato a palavra é, a palavra de Deus. É assim, meu irmão, que você recebe a palavra. A pregação tem sim, meu irmão, o poder de mudar, de transformar a vida das pessoas. Poderia citar pessoas aqui que um dia entraram na igreja, não vou expor ninguém, só se você levantar a mão, der um pulo aí e falar: pastor, eu vou lá falar o que a palavra fez na minha vida quando cheguei aqui. Mas quantas vidas que estão aqui, irmãos, que entraram aqui um dia e a palavra de Deus
falou no coração dessa pessoa, e a vida dessa pessoa foi mudada, a família foi mudada, mudou tudo, meu irmão, virou tudo, meu irmão, vira. Quantas pessoas, porque essa palavra tem poder, meu irmão, o poder é para aquele que crê nela. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, tem que crer, você tem que acreditar. Não é o pastor que está falando ali, não, já é Deus que está falando comigo. Quando as pessoas que entram aqui, pastor, parece que eu conhecia a minha história, pastor, alguém me entregou para o senhor, pastor, falou alguma coisa. Não, meu irmão, é o poder da palavra de Deus. Então, não rejeite aquilo que Deus vai usar pessoas daqui, seja quem for que estiver aqui. Não rejeita, mas tome posse para a sua vida, para o seu coração, e a sua vida com certeza será mudada, transformada pelo poder de Deus. Amém? Creia no poder da palavra. Em 2 Crônicas 20:20 diz assim: crê no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Creia, meu irmão. Creia. Pode até analisar a vida do profeta, daquele que está pregando aqui, né? Não tem problema não. As pessoas falam assim: pastor, não está na Bíblia isso não. A Bíblia manda julgar a profecia, não profeta, pastor. Não está isso na Bíblia não, meu irmão. Mas a Bíblia fala o quê? Pelo fruto os conhecereis. Pela árvore se conhece o fruto, está lá em Mateus capítulo 7. Né? Então, meu irmão, mas o que você não pode é rejeitar ou desprezar a pessoa que está trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração e para a sua vida. Ao contrário, você tem que falar assim: não é o pastor Zé Carlos, não é o pastor Cláudio, não é o irmão Romário, não é o irmão, não, é Deus que está falando comigo, e eu tomo posse dessa palavra. Às vezes eu escuto uma palavra assim, só falo assim: Deus é o Senhor que está falando comigo, eu recebo, Pai, não importa, eu recebo. Então, que nos impede de recebermos a graça de Deus quando desprezamos a pessoa que está sendo usada pelo próprio Deus? Segundo, pessoas que não são, às vezes não recebem mais de Deus, irmãos, porque quando ouvimos verdades que não queremos aceitar. Tem pessoas que escutam uma verdade, a pessoa sabe que é isso mesmo, que é a realidade, que é aquilo que Deus está falando com ela, mas a pessoa não aceita, não recebe aquilo. Eu creio que eles viram que Jesus era o Messias enviado por Deus, mas eles, talvez por preconceito, talvez por inveja, qualquer outro motivo, eles não aceitaram as verdades que estavam sendo ensinadas por Jesus, o Filho de Deus. E aí, meu irmão, quando a gente não quer ouvir ou aceitar uma verdade que Deus está querendo que a gente aceite, que Deus está querendo que a gente receba na nossa vida, sabe o que acontece? A gente arruma desculpa, né? Pastor, tem que cuidar da minha família. Tem coisa, irmão, que o pastor não pode te responder. Tem coisa que eu não posso. Se Deus falou no seu coração, quem sou eu para falar para você? Não, meu irmão, não faz mesmo não, porque você tem outras coisas para fazer. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu futuro, você tem que trabalhar. Tem coisa que o pastor não pode fazer, meu irmão. Uma vez o irmão chegou para mim: pastor, aí a pessoa já chega com argumento todo já pronto, meu irmão. Pastor, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que fazer isso, e eu tenho que trabalhar à noite. E o trabalho do camarada é assim, é trabalhar de noite, todo dia. E não sobrava nem um dia para vir na igreja, sobrava a escola dominical, 9 horas no domingo. Mas quem disse que a pessoa que trabalha até 3 horas da manhã vai acordar para estar na escola dominical? Sabe o que aconteceu? Desviou, afastou, esfriou na fé. Às vezes a pessoa vem com os argumentos todos prontos, meu irmão, porque quando nós ouvimos verdades que não queremos aceitar, a gente inventa desculpa, meu irmão. Mas não tem desculpa, meu irmão. Se Deus falou com você, não tem desculpa diante de Deus.
aquele texto que uma pessoa fala, eu comprei a junta de boi, eu casei, são todas desculpas maravilhosas. Senhor, eu casei, então eu tenho que ir agora, tenho que ficar com a minha esposa lá em casa, né, Senhor? Eu comprei um terreno, eu tenho que cuidar da minha terra agora, né, Deus? Eu comprei uma junta de bois, então eu tenho que trabalhar com a minha junta de bois. Desculpas, meu irmão, que Jesus não aceitou nenhuma. Então, meu irmão, nós deixamos de ser abençoados por Deus, de receber aquilo que Deus tem para nós, deixamos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, deixamos que aquela obra que Deus quer fazer na nossa vida, a gente deixa muitas vezes, irmão, porque a gente ouve verdades que a gente não quer aceitar na nossa vida. E aí a gente arruma um monte de desculpa. Já vem tudo com argumento, mas quem sou eu como pastor para te livrar, meu irmão? Para falar, não, minha irmã, se Deus falou outra coisa com você. Eles tinham desculpa para não aceitar as verdades. Eu conheço esse menino aí, cresceu aqui na rua, meu filho José. E eles se encheram de iras. Quando a pessoa ouve uma verdade que não quer aceitar, meu irmão, ele dá lugar também para ira, muitas vezes até para mágoa, até para rancor no seu coração. Eles se encheram de ira contra o próprio Jesus. Jesus não fez nada. Estavam com ira de Jesus. Expulsaram Jesus da cidade. Chega um ponto que a pessoa não quer tanto aceitar as verdades. Ele não quer aceitar as verdades que Deus está falando, que essa pessoa acaba expulsando, rejeitando e mandando Jesus para longe da sua vida. Acontece, né? Você sabia, irmãos, que a coisa mais difícil é um pastor encontrar com um desviado, com a pessoa que era da igreja e deixou de ser da igreja. A coisa mais difícil, todo mundo vê a pessoa, menos o pastor. Quando alguém vê o pastor fulano, e rapaz, tem tempo que eu não vejo fulano, porque some, corre do pastor. Na verdade não está correndo do pastor, está correndo de Deus, né? Está mandando Jesus, falou, Jesus, não quero, Jesus, fica para lá, Jesus, eu não quero saber, eu não quero aceitar essas verdades que o Senhor está falando para mim, eu não quero, Jesus, rejeita. Né? Expulsaram Jesus da cidade, queriam precipitar Jesus, né? Lá embaixo, né? Porque não queriam aceitar aquelas verdades que Jesus estava falando, né? Lá em Lucas eu citei o texto diferente, que é Lucas 4, que é o mesmo episódio, mas relatado por Lucas. Lucas 4, de 16 a 29, né? Eles queriam até matar Jesus, porque não aceitavam as verdades que Jesus estava falando. Em terceiro lugar, nós não somos abençoados, não recebemos mais de Deus na nossa vida quando os nossos pecados estão sendo confrontados, mas a gente não quer mudar, né? Porque Jesus confrontava os pecados daquelas pessoas, a presença, sabia, meu irmão, que tem hora que a sua presença, você que é um servo verdadeiro de Deus, tem hora que você não precisa abrir a boca, a sua presença confronta as pessoas, só a sua presença. Lá vem o pastor, a pessoa já é confrontada sem se abrir a boca. Uma vez eu, mas os meninos, fomos no aniversário de alguém, e de certa forma, a gente agradece a Deus, porque às vezes a nossa presença confronta, sem a gente falar palavra nenhuma. E a gente está ali inocente, né, no aniversário, bacana e tal. E aí foi chegando as pessoas diferentes, assim, que não eram daquela família, os amigos e tal. E aí a gente, assim, não percebemos nada, estava meio assim. E aí, quando a gente entrou no carro, irmãos, gente, então tchau, nós temos que ir embora, nós moramos longe, nós moramos lá em Conselheiro Pena e tal. Quando nós entramos no carro, meu irmão, foi só entrar no carro, antes de fechar a porta do carro direito, o som foi lá nas alturas, né? E a gente entendeu assim, puxa vida, nós demoramos muito, o pessoal estava doido que a gente viesse embora, para começar a festa, na verdade.
que a presença da gente confronta as pessoas às vezes, né? E às vezes as pessoas não querem mudança. Jesus confrontava o pecado das pessoas, o estilo de vida das pessoas era confrontado por Jesus. E as pessoas não aceitavam, não queriam mudança. Então nós deixamos, meu irmão, de receber mais de Deus quando o nosso pecado é confrontado e a gente não quer mudança na nossa vida. Se Deus te confrontar, meu irmão, qualquer situação, qualquer hora, qualquer época, se você ouvir uma palavra, né, de Deus confrontando a sua vida, meu irmão, não rejeite essa palavra, não rejeite o confronto de Deus. Só fala: oh Deus, se está errado na minha vida, me ajuda a mudar, Pai, me ajuda, me perdoa, meu Deus, e me dá força. Eu quero deixar isso, eu quero vencer esse pecado, vencer essa dificuldade, meu irmão. Nós deixamos de receber de Deus quando os nossos pecados estão sendo confrontados e a gente não quer deixar aquilo. Tem um texto da Bíblia também, lá em Atos 7, 51 a 60, a Bíblia diz que Estevão estava confrontando o pecado das pessoas, né? E aquelas pessoas, no versículo 54 diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração. O versículo 57 diz que eles taparam os seus ouvidos, eles não queriam ouvir mais Estevão. Não quero ouvir Estevão, não quero saber. E aí a Bíblia diz que eles expulsaram, versículo 58, eles levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Não aceitaram, não se humilharam na presença de Deus, diante das verdades que Estevão estava pregando. E Estevão foi apedrejado, meu irmão. Foi apedrejado. Mas quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, meu irmão, Deus é conosco, né? Se você talvez passar por alguma situação assim, de perseguição de alguém contra você, pelo simples fato de você ter confrontado alguém da sua vida, confrontar as pessoas, e as pessoas te perseguirem, fique tranquilo. Estevão foi apedrejado, perdeu a sua vida, foi apedrejado até a morte. Mas a Bíblia diz assim, que quando ele estava morrendo, ele falou assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele teve uma visão dos céus se abrindo sobre a vida dele, e Jesus pronto para recebê-lo lá na eternidade, meu irmão. Então quero concluir essa palavra nessa noite. O que nós precisamos fazer então para recebermos mais e mais e mais e mais de Deus, para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, meus irmãos? Meu irmão, precisamos admitir muitas vezes o nosso orgulho, o orgulho do nosso coração. Precisamos nos humilhar diante de Deus. 1 Pedro capítulo 5, a parte B do versículo 5 e 6 diz assim: cingi-vos todos de humildade. Humildade, meu irmão, é reconhecer a sua dependência de Deus, é reconhecer que você precisa de Deus, reconhecer que você precisa dessa palavra na sua vida todos os dias. Isso é humildade. Revesti-vos todos de humildade, porque Deus resiste, meu irmão, Deus resiste aos soberbos. O soberbo não se aproxima de Deus. O soberbo, Deus fala assim: ó, para aí, se aproxima não. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. O soberbo não se aproxima de Deus, mas contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Graça é o favor imerecido de Deus. É aquela pessoa que se humilha diante de Deus, fala: Deus, eu sei que eu sou um pecador, sou miserável, eu não mereço nada, meu Deus, mas mesmo assim eu quero me aproximar do Senhor. A Bíblia diz que Ele concede a sua graça para aqueles que são humildes. Amém? Concede a sua graça. O versículo 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte. Aleluia. Se humilha, meu irmão, na presença dEle. Vale a pena se humilhar na presença de Deus.
Arrependa-se profundamente, meu irmão, quando você for confrontado de algum pecado, de algum erro na sua vida, se arrependa, meu irmão, profundamente diante de Deus. Se arrepender é dar meia volta, é deixar de praticar o pecado que você está praticando e voltar no sentido contrário, no sentido a vontade de Deus, a presença de Deus. Se arrependa, meu irmão, profundamente. E aí receba na sua vida o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Receba a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu queria orar por você, abençoar a sua vida nesta noite, com esta palavra, que Deus possa realmente abençoar você, que os seus ouvidos estejam sempre abertos para ouvir as verdades, mesmo aquelas verdades que nós não queremos aceitar. Eu também tenho, irmãos, aquelas verdades que eu tenho dificuldade de aceitar. Mas no final, meu irmão, a gente tem que sempre se render diante da verdade que a gente não quer aceitar. Sempre se renda, meu irmão. Não despreze, não rejeite as pessoas que Deus está enviando para falar com você de uma forma ou de outra. Não despreze, meu irmão. Mas realmente abra o seu coração para as verdades. E quando você for confrontado, fala: Deus, eu me arrependo, né? A diferença de Saul e Davi é que quando Saul era confrontado, ele falava assim: mas eu só fiz isso de errado por causa do povo que me obrigou a fazer isso. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul para sempre. E o Davi cometeu pecados piores do que os pecados de Saul, né? Deus falou para Saul matar numa certa ocasião. Vai lá e mata tudo, mata tudo, né? E aí o Saul não quis matar. Agora o Davi não. O Davi já foi lá e matou quando Deus não mandou matar ninguém. Pegou a mulher do outro quando ele tinha a mulher que ele quisesse naquela época, né? Fez coisas terríveis, traiu o seu amigo, o seu soldado fiel, falou: vai, coloca ele na frente da batalha, quando o inimigo vier, foge todo mundo e deixa ele morrer na batalha. Davi fez isso. Mas quando ele foi confrontado por Deus, a diferença é essa, meu irmão. Não é o tamanho do pecado, pecadinho, pecadão, não é isso. É quando a gente abre o coração e reconhece. Não, quando Saul foi confrontado, ele falava assim: não, eu fiz isso por causa do povo, é porque você também demorou, Samuel. O Davi não, falou: não, eu pequei. Não explicou nada, não ficou justificando nada. Não, meu irmão, só se arrependa dos seus pecados. Só se arrependa e fala: não, eu pequei. E ele escreve o Salmo 51, que é o Salmo, depois que ele é confrontado por Deus, ele escreve o Salmo 51 e fala assim: oh Deus, tem misericórdia de mim, me lava, me purifica completamente do meu pecado, Senhor, não retire de mim o teu Espírito e me devolve a alegria da tua salvação, aleluia. Essa é a diferença, meu irmão. É aquele que não reconhece, que arruma desculpa para o seu pecado, e aquele que reconhece: eu pequei. Então feche seus olhos. Se tem algum pecado que Deus está confrontando aí no seu coração, fala baixinho, você não precisa nem falar para alguém escutar do seu lado, mas lá no seu espírito, fala com Deus: Deus, eu realmente pequei. Eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave, que o Senhor me purifique. Diga para Deus essa noite, meu irmão, e seja sempre humilde para aceitar aquelas verdades que às vezes a gente não quer aceitar na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos, meu Deus, diante do Senhor nessa noite, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, cada vida, cada coração. Talvez tenha alguém aqui, meu Deus, que está sendo confrontado
de algum pecado que essa pessoa tem praticado, ela está sendo confrontada nessa noite. Eu nem falei o nome de pecado nenhum aqui, meu Deus. Mas o Espírito Santo do Senhor foi lá no coração desta pessoa e falou com ele, falou com ela, trouxe a sua mente, trouxe a sua lembrança. E no nome de Jesus, Pai, que essa pessoa se renda diante do Senhor. E se essa pessoa se rende, perdoa, Pai, perdoa, lava, purifica de todo pecado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A palavra diz para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que o Senhor, no seu tempo, nos exalte, Pai. Nos ajude a nos humilharmos debaixo da Tua poderosa mão, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você pode falar comigo assim nessa noite. Eu sei que é uma oração assim, geral, né? Mas você pode fazer essa oração nessa noite. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo de todos os meus pecados. Se o Senhor está me confrontando nessa noite, tenha liberdade, Pai. Me lava, me purifica de todo pecado, em nome de Jesus. Diga assim: eu me rendo, Senhor, ao Senhor nessa noite. E eu te peço, Pai, não me deixe desprezar aquelas pessoas que o Senhor tem enviado para falar na minha vida. Me ajuda, Senhor Jesus Cristo, a reconhecer as verdades que muitas vezes eu não quero reconhecer. E me ajuda, Senhor Jesus Cristo, a me arrepender sempre que eu cometer algum pecado que trouxer tristeza para o coração do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, me lava, me purifica de todo pecado. Diga assim: não retire de mim, Senhor, o Teu Espírito. Diga assim: e não deixa que eu perca, Senhor, a alegria da minha salvação. Diga assim: eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te purifica de todo pecado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia!